Olá, olá, boa noite a todos. Meu nome é João Paulo, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a taxação que o Donald Trump fez para o Brasil, né? Os 50%. Nosso prazo ele já está acabando, já estamos no dia 24 e parece que ainda o governo brasileiro ainda não conseguiu chegar num acordo com o governo americano, né? E eu trago esse vídeo aqui para vocês do José Cobori do dia 17/7, tá? Uma semana atrás, onde ele fala sobre os Estados Unidos quererem manter o Brasil como uma colônia, né? E realmente é essa forma como os Estados Unidos veem o Brasil, principalmente na figura do Donald Trump. Não só o Brasil, mas como toda a América Latina, né? Eles veem a gente como uma colônia deles, né? Como se nós fôssemos menores, né? Ou menos importantes que eles. E é dessa forma como eles tratam o Brasil, eles tratam o resto do mundo, mas principalmente a América Latina, como se nós fôssemos uma colônia. As nossas autoridades, né, o nosso governo e os nossos diplomatas ainda não conseguiram um acordo com a diplomacia norte-americana, eles se recusam a tentar chegar num consenso, né? E infelizmente o nosso prazo ele já está se acabando. Dia 1º de agosto é quando as taxas vão passar a valer de fato e a gente ainda não conseguiu reduzir essa taxa, mesmo com todas as tentativas, todas as tratativas da comitiva brasileira. A gente sabe, nós temos muitos diplomatas lá tentando negociar com o governo americano lá nos Estados Unidos. O governo tem tentado mobilizar a mídia e os empresários de lá também que vão ser afetados com isso, mas mesmo assim até agora nada, né? Vamos ver esse vídeo onde o José Cobori fala essa questão, né? E depois eu retorno aqui com vocês. Olá, José Cobori, seja bem-vindo ao N1. Bom dia, Roberta. Bom dia, William. Bom dia, Demore. É um prazer estar aqui falando com a comunidade CL. Vamos lá, porque a guerra comercial entre Brasil e Trump, ela ganhou mais um capítulo. Esse livro é daqueles que a gente não acaba de ler nunca, né? Aquele grosso da cabeceira. Pois é, o governo Lula, ele enviou uma carta aos representantes do comércio dos Estados Unidos demonstrando indignação com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Vamos ler um trechinho da carta. Diz o seguinte, olha: o Brasil tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral, apesar de acumular com os Estados Unidos grandes déficits comerciais, tanto em bens quanto em serviços, que somam nos últimos 15 anos quase 410 bilhões de dólares. O Brasil solicitou em diversas ocasiões que os Estados Unidos identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano. E aí, eu já vou passar para você, Cobori, porque em outro trecho, o governo diz que espera uma resposta da Casa Branca desde maio para o impasse. Vamos ver o que disse o governo. O governo brasileiro apresentou, em 16 de maio de 2025, minuta confidencial de proposta contendo áreas de negociação nas quais poderíamos explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas. O governo do Brasil reitera seu interesse em receber comentários do governo dos Estados Unidos sobre a proposta brasileira. E aí é o seguinte, Cobori, a carta, ela deixa clara, né, que tem um lado nessa história, né, com uma grande, pelo menos eu vou dizer assim, má vontade em melhorar essa relação comercial. Você não acha? Na realidade, Roberta, o interesse dos Estados Unidos é diversionista, né? Isso é só um jogo de cena e essa carta do presidente Lula faz todo sentido, mas para os Estados Unidos existe um objetivo central, né? Não à toa, depois do final da reunião do BRICS, com a declaração, né, do discurso lá oficial do presidente Lula, iniciou-se os ataques, inclusive no dia do encerramento, né, iniciou-se os ataques. Então, o objetivo central dos Estados Unidos é atacar o BRICS, até porque não faz nenhum sentido esse aumento de tarifa alegando déficit comercial, já que o Brasil não produz esse déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. Então, a carta dele, apesar de aparentar ser um Frankenstein, né, ele começa ali fazendo uma defesa ali, atacando a soberania nacional ao defender o Bolsonaro. O miolo da carta é mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V das 21 cartas que ele tinha enviado até então, né, que agora já aumentou. O do Brasil foi a 22ª, e no final sempre tem aquele veja bem, né, se você atender o que eu quero, eu posso voltar atrás. Mas o objetivo central, já que o Brasil não produz esse déficit nos Estados Unidos, é atacar o BRICS. Ele vinha atacando outras 3 grandes potências, né, que fazem parte do BRICS, que é o Brasil, que é a Rússia, o Irã e a China, e decidiu atacar o Brasil, até que o Brasil está muito mais próximo, né, faz parte aqui do que eles mesmos, né, o secretário de Defesa, o Peter Hegseth, falou explicitamente e literalmente que o Brasil, que a América Latina seria o quintal dos Estados Unidos. Então,
essa ameaça que o BRICS impõe aos Estados Unidos, né, enquanto um bloco contra-hegemônico, né, contra o sistema imperialista americano, é a grande ameaça que os Estados Unidos está vendo. Obviamente, a China é a maior economia do bloco e o objetivo final dos Estados Unidos é atacar a China, mas ele começou a atacar a Rússia, o Irã e agora o Brasil, né, como forma de desestabilizar esse movimento contra-hegemônico ao sistema imperialista americano. Então, eu acho que essas cartas daqui e dali é só um jogo de cena, né? O objetivo final dos Estados Unidos é manter o Brasil como uma colônia dos Estados Unidos. Afinal de contas, nós somos uma colônia quando a gente fala em industrialização e capitalismo financeiro. Né, o Brasil, se os Estados Unidos atingir o seu objetivo, que não vai atingir, tá, mas que é tentar reindustrializar uma parte da economia americana, isso impõe ao Brasil continuarmos desindustrializados. Né? E se os Estados Unidos, inclusive eu acho que o que mais faz sentido aí nesse último movimento é o ataque que ele fez ao Pix. Né? O ataque que ele fez ao Pix, na realidade, é defender uma das big techs que ele sempre defende, que é a Meta, com a implementação do WhatsApp Pay. Né? Então a existência do Pix no Brasil impede que a Meta implemente o WhatsApp Pay, e isso faz parte de um grande movimento do capitalismo financeiro americano, que é manter os países que ele tem influência, e o Brasil é um deles, né, já que a gente adotou a cartilha, o consenso de Washington, a cartilha neoliberal, e a gente é colonizado financeiramente pelos Estados Unidos, né, pelo próprio modelo econômico que a gente mantém até hoje. Então, o grande objetivo final dos Estados Unidos é atacar o BRICS e desestabilizar ao máximo o Brasil e manter o nosso país enquanto colônia. Agora, Cobori, bom dia, obrigado pela participação aqui no N1. A gente viu também, aliás, o Elon Musk no ano passado falou que ia tentar transformar o Twitter num super app, ou seja, ter método de pagamento lá dentro também, e a gente esqueceu de comentar essa semana, tem o PayPal também, né, que roda nos Estados Unidos, que é gigantesco e que as pessoas usavam muito o PayPal antes de existir o Pix, por exemplo. Muita gente usava o PayPal para fazer compras, pequenas compras, transferências de dinheiro, você tinha um amigo que morava em outro país, muita gente fez cadastro no PayPal, e isso, claro, que o Pix acaba derrubando, né, o uso dessas ferramentas ou até impedindo que elas sejam adotadas, no caso do WhatsApp Pay, que quase praticamente ninguém no Brasil usa. Agora, Demônio, só fazer um... Só lembrando, né, gente, no vídeo de ontem aqui do meu canal eu falei sobre a vinda do Union Pay aqui para o Brasil, que é a bandeira chinesa, tá? E essa bandeira ela já tem 40% do mercado mundial. Essa entrada aqui no Brasil da Union Pay através da fintech Left, onde o José Cobori é um dos executivos que faz parte do grupo, né, dos gestores, né, dessa fintech. É uma bandeira chinesa, né, ou seja, ela não faz parte do sistema financeiro norte-americano, então ele não passa pela SWIFT, é mais uma forma da gente ter uma independência financeira, né, e uma soberania um pouco maior, porque isso diversifica muito mais, além da gente ter mais opções, né, de cartões mais baratos, com um custo menor, né? Ao você se cadastrar também nessa fintech, né, adquirir um cartão desse, você vai poder escolher se você quer ajudar alguma organização, né, tipo MST, MTST, né, que tem um papel social importante. E além disso também, isso vai dar uma diversificada maior, né, na nossa economia, ou seja, vai nos dar uns respaldo melhor para que a nossa parte financeira não fique 100% na mão dos americanos, a gente tenha uma outra alternativa. Isso, de fato, vai incomodar os Estados Unidos, né? A gente não pode ter dúvidas disso, isso já está acontecendo. Como o José Cobori falou mesmo, na semana passada o Donald Trump ele atacou o Pix, ele falou que o Pix é uma forma desleal, porque na verdade o Pix ele atrapalha essas grandes corporações americanas de pagamento instantâneo, como o WhatsApp Pay, que ninguém utiliza aqui no Brasil, o Apple Pay, o Google Pay, enfim, a Amazon Pay, todas essas ferramentas, né? O Pix, ele vai contra isso. Inclusive, o nosso modelo, né, do Pix, ele foi... como é que se diz? Ele foi elogiado pelo Nobel de Economia, ou seja, por ser muito rápido, seguro e extremamente barato, né? A gente não tem custo nenhum. Bom, e é por isso que os Estados Unidos atacam, né? E o Donald Trump ataca o nosso Pix, porque as grandes corporações americanas não conseguem entrar aqui no Brasil por conta do Pix, né? Nessa parte de questão de pagamento, né? Mas vamos continuar aqui o vídeo.
Um outro país que recebeu uma taxação maior do que a média, a Indonésia, 32%, também tem um sistema próprio de pagamento via QR Code. E nas cartas que os Estados Unidos mandou, a que ele mandou para a Indonésia citava esse pagamento por QR Code também, que é mais ou menos o Pix do Brasil, é um sistema de pagamentos por QR Code na Indonésia. Exato. Agora, o Cobori, queria ver como é que você, entender como é que você está vendo a questão da retaliação do Brasil, né? A gente está em um momento aí que ontem eu conversando com o pessoal do MDIC, lá o Alckmin é o cara que tem uma fila de empresários lá, tá recebendo todo mundo, né? CNA, Fiesp, Confederação Nacional da Indústria, tá todo mundo fazendo uma fila, parece que as coisas estão alinhadas ali, e há uma percepção dentro do Ministério de que o Trump colocou o revólver em cima da mesa para negociar, mas que talvez antes do 1º de agosto vai virar de novo ampulheta, a gente vai ter mais prazo para ter essa conversa e, eventualmente, essa investigação que foi aberta ontem lá nos Estados Unidos, que vai ter um prazo para negociação também em relação a vários setores, pode ser uma saída para o Trump, uma saída, digamos assim, honrosa. Ele vai dizer, não vou colocar as tarifas, mas a gente vai fazer uma investigação setor a setor e vai ver onde é que tem problema. A gente está aí com problema na importação de etanol, com problema nas madeireiras, com questão disso, daquilo, das big techs, transferência de dados. Eles deram mais ou menos um mapa de onde eles vão tentar rapinar o Brasil de novo ontem, né? Naquela carta que eles publicaram nessa investigação que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma das formas de retaliação no passado que o Brasil usou não foi diretamente você aplicar uma taxa para os produtos dos Estados Unidos que vêm para o Brasil, porque isso pode prejudicar a Embraer, por exemplo, e outras empresas, né? Porque também dependem de importação. A Embraer seria duplamente prejudicada, né, Cobori? Vai ser prejudicada na entrada e na saída, né? Então talvez não interesse ao Brasil isso. Mas será que pode haver, por exemplo, uma contraofensiva em cima das patentes, patente de medicamento, patente de tecnologia, patente de sementes, né, que estão na mão muito dos Estados Unidos? Quer dizer, o Brasil paga bilhões por ano simplesmente pelo fato de usar coisas que foram intelectualmente concebidas nos Estados Unidos. Lá no passado, o Brasil já fez isso em relação a uma disputa do algodão no começo dos anos 2000, que foi uma coisa que alguém me lembrou ontem. Olha, a gente foi para cima na OMC, tinha muito subsídio nos Estados Unidos em relação ao algodão, e a OMC autorizou o Brasil a quebrar patentes dos Estados Unidos no Brasil, caso fosse necessário. O Brasil não acionou esse mecanismo, mas isso causou um pânico nos Estados Unidos, porque propriedade intelectual é um grande ativo, né, de dinheiro nos Estados Unidos. Você acha que pode caminhar por aí também? Essa quebra de patentes pode ser uma alternativa, ao invés de falar que vamos taxar os Estados Unidos na mesma medida? Sim, Demônio, primeiro um prazer estar falando aqui com você. Isso faz parte tudo desse movimento que eu acho que está por trás de tudo isso, né? Até essa negociação que você destrinchou aí faz parte de tudo isso, que é a colonização da nossa economia. A gente tem, você falou aí da patente dos medicamentos, né? A gente tem as grandes empresas do agronegócio, o Cargill, de tecnologia nem se fale, né? Todas as big techs estão aqui no Brasil, a própria Embraer no sistema de defesa. Então, o que os Estados Unidos quer no final é manter o Brasil como uma colônia economicamente, né? Que eles nos colonizou. E manter o capitalismo financeiro pelo que a gente acabou de citar. Se ele conseguir isso, ele conseguiu o seu objetivo e ele vai conseguir também afetar essa união que a gente tem agora com o BRICS. Eu acho que esse é um momento importante para o Brasil afirmar sua soberania, e essa reunião que o Alckmin teve com os empresários talvez acenda um sinal aí otimista para o nosso campo progressista, porque a nossa burguesia, a burguesia nacional, eu sempre falo, a gente não tem uma burguesia nacional porque a gente foi desindustrializado, mas a nossa burguesia sempre se enganou, achando que está firmemente aliada aos Estados Unidos e sempre vai se beneficiar com isso, né? Então, essa guerra tarifária que o Trump iniciou desde que ele tomou posse e intensificou agora com essa última carta, foi um alerta para a nossa burguesia que os americanos pensam somente neles, né? É o famoso o MAGA lá, vai fazer efeito, e talvez isso é um tiro no pé do Tarcísio ter usado aquele boné, porque para a burguesia agora ficou claro que os Estados Unidos vai pensar somente nele e não está muito preocupado com o nosso empresariado aqui. Então, os Estados Unidos quer manter o monopólio dele sobre a nossa economia, quando a gente está falando de todas essas empresas, né? De tecnologia, do agronegócio, de defesa, o próprio petróleo, né, as empresas que têm parceria e participação aqui com a Petrobras. Então, esse é realmente o motivo final dos Estados Unidos, é manter o Brasil enquanto uma colônia econômica, afastar o Brasil do BRICS e assim enfraquecer a ascensão da China, que eu acho que é irreversível, né? Esse mundo multipolar é irreversível, e no final das contas, quando ele está falando do capitalismo financeiro, os Estados Unidos quer manter a hegemonia do dólar, que é o principal pilar do poderio americano, né? É ele que financia todo o resto do poder que os Estados Unidos têm no mundo, inclusive o militar. Então, quando a gente olha, né, na estratégia americana, é isso que ele está querendo. Agora, eu acho que é um momento ímpar para o Brasil reafirmar sua soberania. Se a gente olhar para a história, sempre que o Brasil tentou fazer algum movimento para se livrar dessa colonização americana, o Brasil sofreu um golpe. Foi assim com Getúlio em 45, né? E depois, inclusive, depois do suicídio dele em 54, foi assim com o golpe militar em 64, e depois até contra os próprios militares entre os anos 70, a década de 70 e 80, quando o Brasil tinha um projeto nacional de desenvolvimento, né? Quando ele implementou lá os 2 PNDs dos militares, os Estados Unidos também tentaram boicotar e fazer algum tipo de mudança de regime. Foi assim agora, né? Com
com a presidenta Dilma, em 2016. Então, sempre que o Brasil tentou fazer algum movimento de soberania, principalmente de se livrar do modelo neoliberal, né, econômico que os Estados Unidos implementou no resto do mundo e assim ele exerce o seu domínio, os Estados Unidos sempre fez um movimento para tentar desestabilizar o regime. Então, voltando lá na carta, apesar de parecer um Frankenstein, ele tem um objetivo ali, que sempre foi dos Estados Unidos, mudar os regimes dos governos que não estão alinhados ao capitalismo americano, né, aos interesses do capitalismo americano, desindustrializar, manter os países desindustrializados e colonizados, né, com os seus monopólios das suas empresas, e agora também com o capitalismo financeiro, que é o que domina o resto do mundo, para tentar também manter a hegemonia do dólar. Então faz sentido, apesar de a gente achar o Donald Trump meio louco, mas em algum momento a gente consegue ver algum sentido nos movimentos que ele está fazendo. Só que os Estados Unidos não está comprando. Eu acho que a gente poderia ficar preocupado se os Estados Unidos estivesse comprando a briga só com o Brasil. Na realidade, ele está comprando briga com o resto do mundo todo. Então eu acho que ele não consegue enfrentar a batalha com todo mundo ao mesmo tempo. E aí acho que aquela sigla que criaram para ele lá, o TACO, né, o Trump sempre arrega, né, se a gente fosse aqui traduzindo popular, eu acho que vai chegar, até porque ele já regou, né, ele tinha botado os 90 dias que venceram no dia 9 de julho, 2 dias antes ele começou a mandar carta para o resto do mundo, fazendo novas ameaças, mas arregando, né, porque ele prorrogou para o dia 1º de agosto, deu mais um prazo para ele manter esse cenário, né, esse ambiente que ele criou no mundo todo de imprevisibilidade. Também existem especialistas dizendo que é uma estratégia, essa imprevisibilidade estratégica, porque mantém todo mundo sem ter como fazer conta, né, sem ter como mensurar risco e, de alguma forma, dominada por essa estratégia de manter o mundo em caos para os Estados Unidos tentar protelar aí o que seria o declínio do Império Americano. Olá, José Cobori. Bom, então o que o José Cobori disse é exatamente isso, né, gente? Na verdade, essa birra dos Estados Unidos com o Brasil, essa taxação de 50%, é por conta, sim, do BRICS, né? É por conta do BRICS, é por conta das declarações do BRICS e da política do BRICS de desdolarizar as suas transações comerciais, porque isso afeta diretamente os Estados Unidos. Você imagina se o mundo para de fazer as suas transações em dólar, para de negociar em dólar, né? O que vai acontecer? Na verdade, a dívida norte-americana ela já vem sofrendo uma queda, né? Os países eles já não estão mais comprando dólar. Os países já estão escolhendo outras moedas para terem como reserva de valor, né? E isso está assustando os Estados Unidos, porque se o mundo para de comprar dólar, os Estados Unidos perdem o poder que ele tem. Hoje ele só tem o poder que ele tem por conta do dólar. Como todo mundo usa o dólar, então ele tem muitas reservas no mundo todo, né? E como ele disse também, né? E os Estados Unidos, eles não se interessam pelo Brasil, né? Eles não querem que o Brasil prospere, que o Brasil vire uma grande nação e nenhum outro país, né? Principalmente aqui da América Latina, porque isso iria prejudicar, né, os negócios dos Estados Unidos. Isso vai contra, né, o imperialismo norte-americano. Você imagina você ter um país superpotente como o seu, que seja capaz de talvez ultrapassar o seu poder, né? Quem que gostaria disso, né? Só pessoas assim, enfim, os Estados Unidos eles têm esse pensamento, né, imperialista. E então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a análise, né? Infelizmente esse é o cenário que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né? Mas graças à internet, graças às informações, a gente consegue hoje em dia ter um melhor entendimento dessas questões, né? E como o José Cobori mesmo disse, todas as vezes que o Brasil tentou fazer um projeto nacional ou desenvolver algo, né, melhor para que o nosso país pudesse se industrializar mais, pudesse avançar, pudesse virar uma superpotência que a gente sabe que o Brasil tem capacidade, os Estados Unidos intervêm no Brasil, né, não de forma direta, mas de forma indireta, né, intervém na nossa política e faz com que tudo dê errado. Mas é isso então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no meu canal, porque aqui eu sempre trago conteúdos como esse. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.